Olha, vamos fazer o seguinte, agora eu volto a conversar com a doutora Carla Marsicano, que é dermatologista, sobre, gente, um assunto muito importante, que é a onda do calor. Eita, como tá quente demais, e você aí pode fazer o que para se proteger? É isso que a gente está conversando aqui com a doutora Carla sobre o assunto. Ela já falou sobre protetor solar, né? Importante demais. E a água, doutora, é fundamental, né? Ah, com certeza. A gente precisa estar sempre lembrando as pessoas que o consumo de água ele é fundamental para que tenha uma qualidade de vida saudável, né? Então, para cada quilo, uma quantidade X de água, e a gente estima que um paciente, um indivíduo com 70 quilos, ele deva tomar uns 2 litros de água por dia. Então, assim, isso em dias normais, quando você está exposto a um sol intenso ou está fazendo alguma atividade física onde há um gasto maior de energia, uma sudorese maior, vai ser necessário uma quantidade, uma ingesta maior de líquido, que pode ser uma água de coco, água pura simplesmente, mas evitar sucos extremamente açucarados, porque não vai haver essa compensação. Precisa ser uma coisa sem açúcar para que haja uma hidratação perfeita. Com certeza. Doutora Carla, tem uma participação aqui de uma telespectadora, ela só não colocou aqui, a Isabelle. Isabelle, obrigada pela participação. Ela colocou o seguinte: o calor faz com que a pele fique irritada. Eu sempre tenho alergia ao sol, minha pele fica coçando como se fosse pano branco cheio de bolinhas. O que pode ser? Gente, pode ser muita coisa, né? Então, assim, o sol, ele pode provocar uma urticária, que a gente chama urticária solar. O calor, ele provoca algumas dermatites. Entre as mais comuns está a brotoeja e as lesões em dobras, principalmente as provocadas por levedura em razão do calor e da umidade. E é muito comum o paciente ter o famigerado pano branco e ele aparecer justamente quando você está um pouco mais suada ou exposto à radiação solar. Então, aquele pano branco que é inaparente, que não é perceptível, quando você está exposto ao sol e o seu corpo sua e há uma transpiração excessiva, ele pode aparecer na forma de vermelhidão. Então, se faz necessário uma consulta com o dermatologista, com o especialista, para você identificar qual é a causa, qual é a doença e tratar da melhor maneira possível. Importante, viu? Tem uma outra interação aqui da telespectadora, ela também não colocou o nome, mas ela colocou o seguinte: bom dia, Letícia Silva, eu tenho sofrido muito com alergia do próprio suor. Até roupas, toalhas, etc., tudo irrita. Como cuidar? Pois então, é importante que substitua as roupas de tecido sintético por tecido de algodão, 100% algodão, que os banhos sejam mais frequentes, porém mais rápido, porque o banho excessivo também traz prejuízo à saúde da pele. E é importante o uso de uma loção calmante. Se isso não for suficiente para minimizar esses sintomas, vá ao dermatologista para que ele possa fazer um exame bem acurado e te tratar da melhor maneira possível. Tá aí, olha só, doutora Carla, a Edilange colocou aqui uma interação bem interessante. Ela colocou: bom dia, Letícia. Edilange, telespectadora fiel. É verdade, viu, Edilange? Obrigada aí pela participação. Ela colocou: esse calor está horrível. Temos que tomar muita água. Mas recentemente ela ouviu falar que uma moça morreu por ter ingerido muita água. Ela mesma toma muita água, pode passar até dos 2 litros. Qual é o recomendado? Veja, se você tem 70 quilos, você vai tomar, em média, 2 litros, 2 litros e 100 ml por dia, né? Isso a gente estima que seja mais ou menos 30 ml por quilo de peso, né? O excesso e levando a um quadro de morte, talvez por uma insuficiência renal, não sei. Então, assim, se faz necessário uma investigação para entender a causa-morte dessa pessoa, porque tomou bastante líquido. É verdade. Olha, a Regina Cláudia, do Valentina, ela colocou o seguinte: bom dia, Letícia, meu esposo tem vitiligo, temos que ter cuidado, né, com relação a isso. Como se prevenir nessa onda de calor
ela quer saber, né, para o esposo dela que tem vitiligo? Na realidade, o paciente com vitiligo, ele deixa de ter a proteção natural da pele, que é a melanina. Então, ele precisa estar protegido do sol, fazendo o uso do protetor solar, mas não é que esse protetor solar seja um passaporte para ir para o sol. Ele precisa usar o filtro, mas ele precisa se afastar daquela luz direta. Se for a uma praia, tá sempre embaixo de uma sombrinha, com a camisa anti-UV, para que haja uma proteção bem eficaz. Tá aí, tem uma outra participação aqui de uma telespectadora que está em Cruz das Armas. Obrigada para todo mundo de Cruz das Armas pela participação. Ela quer saber, para quem tem melasma, qual fator de proteção solar ela deve usar nesse caso específico. Bem, melasma é uma doença de pele crônica, onde se faz necessário, independente do período do ano, do uso do filtro e de substâncias clareadoras, né? É importante também o uso de algumas medicações de uso oral, que auxilia aumentando a resistência da pele, a recidiva, ou seja, ao retorno dessas manchas uma vez que ela seja tratada. Mas se você tem melasma, é fundamental que você use um protetor solar de fator de proteção alta, que ele proteja não só contra a radiação, mas também contra a luz visível, que é essa luz em que nós nos expomos diariamente, a luz fluorescente, a tela do computador, a luz do celular, que também faz escurecer uma pele. Então, o uso do filtro ele é fundamental no teu melasma, e esse filtro sendo reaplicado a cada 2 horas ou menos que isso, desde que haja necessidade. Tá aí, doutora, a última pergunta de um telespectador de Campina Grande, Lucas. Obrigada, Lucas, pela participação. Um beijo para a rainha da Borborema. Lucas colocou o seguinte: gostaria de saber, porque nasceu umas bolinhas vermelhas nessa parte aqui do braço e na axila. Diz que fica muito vermelho, coça bastante e incomoda. O que fazer nesse caso? Veja só, essa descrição me faz pensar numa brotoeja, que ela é bem comum nessas áreas de dobra, né? Então, assim, procurar estar com a pele sempre higienizada, tomar bastante banho, ou seja, tomar banho para manter a pele bem seca, né? Evitar estar exposto em ambientes mais quentes, usar um anti-inflamatório local, um calmante na pele. E, se isso não for o suficiente, procura o dermatologista. Na realidade, por ter a aparência comum a várias doenças, então, assim, a doença de pele, ela tem a mesma cara, com diagnósticos completamente distintos. Então, eu sempre digo que é importantíssimo que se consulte o dermatologista antes de usar, mesmo aquela pomadinha mais inocente de corticoide, aquele antibiótico mais comum, porque muitas vezes ele mascara a aparência de uma doença, dificultando um diagnóstico preciso pelo dermatologista. Então, vai no médico, avalia a tua lesão e ele vai te tratar e você vai ficar bacana. Maravilha, viu, doutora Carla? Obrigada pela participação aqui com a gente. E se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, como faz? Instituto Marcicano é o nome da minha clínica e eu sou doutora Carla Marcicano Dermato. Eu estou inteira à disposição. Coisa boa, obrigada mais uma vez e está convidada para voltar outras vezes, viu? Obrigada, Letícia. Eu estou aqui para servir. Coisa boa, obrigada mais uma vez.